Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor Jesus te abençoe muitíssimo e a toda a sua família também. Hoje, em todos os nossos templos, nós realizamos a reunião para cura e libertação. A primeira em São Paulo acontece às 7 da manhã. Depois às 9, 15 e 19h30. Domingo, eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E nós teremos batismo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, condenado. É fundamental que você faça uma aliança com Deus. Case com Ele. Assuma um compromisso sério com Deus. Jesus está voltando. Olha o que diz aqui em Gênesis 31, no 11:12. O anjo de Deus me disse no sonho, Jacó. Eu respondi, eis-me aqui. Então ele disse, olhe e veja que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão lhe fez. Como imaginou na sua alma, assim é. Em Romanos 4,17 diz assim, traga à existência aquilo que não existe. Não existe? Traga. Como imaginou, como você pensa, vai acontecer. Se você crê, seja feito conforme a sua fé. Uma coisa não existe, você pode fazer existir, trazer à existência. Mas tudo começa através da fé. Você tem que olhar e enxergar as coisas como você quer que elas sejam, que elas aconteçam. E foi essa a direção que o anjo do Senhor deu a Jacó. Era impossível ele ter um rebanho salpicado, listrado, malhado. Era impossível. Mas qual foi a direção que o anjo deu? Você vai olhar e vai ver, vai enxergar, vai visualizar pela fé. Você vai trazer à existência o que não existe pela fé. É assim que a gente vence. Primeiro, as coisas precisam existir dentro de nós. Primeiro, elas precisam acontecer aqui dentro. Você não pode olhar para uma coisa e simplesmente, bom, não tem jeito, não tem saída, é isso aí. Não, peraí. Eu creio que isso pode ser mudado. Deus é o Deus do impossível. Eu posso viver uma outra situação se eu manifestar a minha fé. Então, isso para mim é uma coisa incrível. O anjo veio e deu a direção para o Jacó. Olhe e veja. Olhe e veja o rebanho como você quer. Olha e enxerga o rebanho do jeito que você quer. E é isso que Deus está dizendo. Para de olhar e só enxergar o negativo, o impossível. Impossibilidades, falar, nas suas palavras há poder. Talvez a tua vida é falar, isso não tem jeito, aquilo outro não tem jeito. E só olha para as coisas como que não tem o que fazer, né? Tem sim. Comece a mudar o seu olhar. Comece a trazer à existência o que não existe. Comece a ver as coisas diferentes. É isso que você tem que fazer. Como imaginou na sua alma, assim é. Você só imagina o pior. O que você acha que vai vir para a sua vida? Hã? Você tem que passar a pensar como você sonha. A enxergar que tudo vai começar dentro de nós. Tudo começa dentro de nós. Como eu sempre falo, vencer é uma tarefa interna. Para você vencer aqui fora, você tem que trabalhar essa força interior aqui dentro.
Vencer vem de dentro. Vencer vem de dentro. Entendeu? Vencer vem de dentro. Vencer vem de dentro. As minhas vitórias precisam existir aqui dentro de mim. O que eu quero, o que eu sonho. Pode ser impossível, mas eu vou olhar e ver como eu quero. O que Jesus falou? Tantas vezes seja feito conforme a sua fé. Se você só crê no pior, é o que você tem. Você vai ter mediante a sua fé. Deus dá mediante a fé. Deus dá de acordo com a fé. Entendeu? Deus dá de acordo com a fé. Se a sua fé, que não tem jeito, não tem solução, não tem saída, não tem o que fazer, essa é a sua fé. Se você crê que tudo é possível que crê, se creres, verás a glória de Deus. O Lázaro não estava morto há 4 dias? Não estava em decomposição? O que Jesus falou para a irmã dele que não cria? Se creres, verás a glória de Deus. É isso que você tem que entender. E esse programa foi feito para você, para dizer exatamente isso. Olhe e veja as coisas como você quer que elas sejam, que elas aconteçam. Começa a olhar e ver como você quer, não como elas estão. Para de se envolver com isso aí. E fica olhando e diz, não tem jeito mesmo, não tem saída. Não tem. O anjo do Senhor disse, ô Jacó, olhe e veja. Aqui, ó. Olhe e veja todos os machos que fecundam o rebanho, tem listas, são salpicados e malhados. Porque eu tenho visto que o Labão tem feito. Quer dizer, ele estava sofrendo uma pressão por parte do Labão. E o Senhor está dizendo, manifesta a fé que eu vou te honrar. É isso que Deus está dizendo para você. Manifesta a fé e eu vou te honrar. Manifesta a fé e eu vou te honrar. Creia que tudo isso já, pela sua fé, tem que estar mudado. Traga à existência o que não existe. Nas suas palavras há poder. Então começa a falar diferente. Eu já estou abençoado, a minha vida já mudou, essa vitória já está nas minhas mãos. E o diabo quer te mostrar o contrário. Você continua resistindo. Não, já mudou. Já mudou. Pela minha fé eu posso vir. Igual Jacó. Tudo mudado. Pela minha fé. Já foi tudo transformado, restaurado. Pela minha fé, eu já fui restituído. Pela minha fé, essa situação já mudou. Pela minha fé, eu já estou vivendo outra realidade. Pela minha fé. Vamos! Creia! Outro dia eu falava sobre isso. Deus coloca o querer e dá condições para a gente realizar. Vencer vem de dentro. Quantas coisas que eu vivo hoje, que um dia elas existiram dentro de mim. E era impossível eu tocar nelas. Quantas? E às vezes eu ficava olhando e sonhando aquilo. E alimentando aqueles sonhos. Parecia inatingível. Eles eram situações inatingíveis. Mas eu atingi. E eu vou atingir muitos outros, porque eu continuo sonhando e vou sonhar até morrer. Eu amo sonhar. Desejar. Entendeu? Sempre estar envolvida com coisas novas. Visualizando algo novo. E Deus quer isso. Para você. Que você sonhe, deseje, visualize. Vamos, veja você já vivendo, olhe, veja. Enxerga com os olhos espirituais, você já vivendo tudo isso que você quer, que você sonha. Tira esse negócio, é impossível. É impossível, mas você busca o Deus do impossível. O Deus do impossível está dizendo, olhe e veja.
Olha agora e veja como você quer. E Deus vai cumprir o desejo do seu coração. Deus vai satisfazer o desejo do seu coração. Sem dúvida, Ele vai dar o fim que você espera. Sem dúvida! Você será muito bem recompensado por esperar por Deus. Deus vai te honrar. Olhe e veja. Hoje pode estar assim, ó. Tudo sem saída, sem solução. Enxerga do jeito que você quer. E Deus vai colocar nas tuas mãos tudo que você sonha. Acredita nisso, olha e veja. Começa a visualizar. Traga à existência o que não existe. Começa a dizer, eu já estou morando naquele lugar, eu já tenho as chaves pela minha fé. Eu tenho as chaves da minha casa própria. Pela minha fé eu já estou guiando esse carro. Pela minha fé eu já estou trabalhando naquela empresa. Pela minha fé, minha família inteira já está salva. Pela minha fé, a minha vida já foi transformada. Pela minha fé, eu tenho saúde perfeita. Essa doença já desapareceu. Esse tumor já sumiu. Pela minha fé, eu já fui curado. Olhe e veja. Você com a saúde perfeita, sua família toda salva, batizada, restaurada. A tua vida financeira restaurada. Olhe e veja. Olhe e veja. Vencer vem de dentro. Deus vai fazer. Então manifesta a fé. Seja feito conforme a sua fé. Deus vai fazer conforme a sua fé. Então creia. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. A senhora está no Ministério Mudança de Vida há 3 anos. Durante esses 3 anos, muita oração, muito jejum, busca, comprometimento com Deus. O que a senhora tem vivido durante esse processo? Bem, o processo é meio longo, mas eu vou definir em algumas palavras, né? Eu cheguei aqui derrotada, muito endividada, marido desempregado, eu com muitas dívidas, né? Meu filho na droga, um dos meus filhos na droga, o outro filho meu trabalhando num serviço assim, ganhava muito pouco. Aí Deus começou a trabalhar na nossa vida e tudo mudou. Isso, a senhora chegou com um espírito baixo do Ministério Mudança de Vida, aprendeu a trabalhar isso dentro da senhora e foi desenvolvendo com os ensinamentos e começou a combater pela fé. As dívidas foram pagas, altíssimas, foram pagas. Foram pagas. Olha, quando eu comecei a ter o espírito de pagar as dívidas, que vinha no altar a palavra, acerte sua vida. Quando eu tentava ir pagar as dívidas, quando eu ia no local, acertar com a pessoa, não tinha mais nada. E as que eu paguei, os que eu não paguei, sumiu, acabou. E as que eu tentei, uma vez eu cheguei no banco, eu só tinha 8 cheques que voltaram, né? Eles estavam pagos para as pessoas que eu devia, só que eu não tinha retornado para o banco. Quando eu cheguei no gerente da minha conta lá, o gerente falou, não tem nada aqui que eu acertar aqui. Ó, já vingou a data aqui. O filho que estava, um dos filhos que estavam com problemas químicos, há 16 anos, liberto. Liberto. Quando foi no fim do ano, naquele propósito do final do ano, veio o carro, né? Deus me deu condição de comprar o carro, porque eu tinha condição de comprar o carro, mas eu não tinha impulso para comprar, não tinha força. Comprei meu carro, tirei o medo, comprei, e meu filho em seguida, eu até estranhei, porque quando foi em janeiro ele falou, vou sair da vida que eu estou. Ele estava há 16 anos na droga e há mais ou menos 8 anos no crack, lá em Guarulhos. E aí Deus começou a trabalhar na vida dele. Deus abençoou no emprego, aquele salário pequeno, Deus honrou 4 vezes mais. 4 vezes mais. Hoje eu tenho salário digno, eu como o que eu quero, eu compro o perfume que eu quero, tudo que eu quero eu tenho nas minhas mãos. Ajudo bastante na igreja, ajudo as pessoas, eu tenho a mão aberta. O outro filho também, Deus abriu uma grande porta. Abriu uma grande porta, ele está na Caixa Econômica Federal, está crescendo lá dentro no trabalho. Esses dias teve um pequeno desajuste ali entre os gerentes que estavam brigando por conta do meu filho. Que ele estava numa conta, porque eles trabalham por contas, né? Contas de valores. Os gerentes das contas estavam brigando porque queria que ele fosse numa conta maior. E ele acabou ficando naquilo que eu tinha orado, pedido para o Senhor para ele ficar naquela conta maior. Que é ali que ele vai crescer. Deus tem abençoado a senhora. Hoje, domingo, jejum, nós estamos aqui, a senhora está aqui,
A senhora me disse há pouco, a senhora aprendeu isso dentro do Ministério Mudança de Vida. Essa atitude de orar, de buscar, de jejuar. Antes a senhora não tinha esse hábito. Eu não tinha esse hábito e assim, não havia obediência, né? As coisas aconteciam até, como já era evangélica, mas elas não... Eu conquistava e não estabelecia. Então as coisas vinham os milagres de Deus, mas não estabelecia, logo eu perdia. Por quê? Porque eu não trabalhava na obra de Deus, eu não fazia as coisas para Deus, eu não tinha obediência, eu não tinha amor pelas coisas de Deus. E aqui eu aprendi isso. Trabalhar na obra, fazer as coisas com carinho, evangelizar as pessoas, levar a palavra para as pessoas. O que eu fazia antigamente quando andávamos outros? Eu escondia, eu não queria que as pessoas fossem na igreja que eu estava. Era uma coisa absurda. Uma coisa demoníaca mesmo. E eu aprendi aqui, não, tudo que você tem, que Deus passa para você que vem do altar, a palavra, você tem que passar para alguém. Como tem pregado ultimamente, ir de pregar o evangelho a toda criatura. É uma palavra que Deus não dá condição de você falar, quem sabe eu vou, não. É para ir de pregar a palavra a toda criatura. Hoje uma evangelista. Hoje uma evangelista, daqui a pouco eu já vou ser consagrada obreira. Deus tem um propósito muito grande na minha vida. Já estou sendo convidada até para pregar em alguns lugares, mas estou pedindo permissão primeiro aqui para o meu ministério, que eu devo obediência ao meu ministério. E também muitas outras coisas, né, acontecendo. É importante lembrar que a senhora aprendeu a projetar dentro do ministério vitórias. Tem vivido vitórias. Deus honrou com um carro dos sonhos, como a senhora disse. E o emprego, e o esposo também está muito abençoado no trabalho, não é isso? Então, em 2010, quando eu cheguei aqui, praticamente ele estava desanimado por conta do filho, opressivo, depressivo, não parava em emprego. Deus honrou lá naquela época, eu já buscando, aprendendo aqui, a palavra do altar. Ele conseguiu um trabalho bom na área que ele gosta e hoje em dia ele é o vendedor top dessa empresa, uma empresa conceituada. E hoje, agora, nesse momento, em agosto, ele vai receber o prêmio de Top Ouro, como melhor vendedor da loja dele. Entre outros que vão estar lá nessa festa do dia 6. Ou seja, nós abordamos aqui praticamente todas as áreas da vida da senhora. E durante esses 3 anos, a senhora tem vivido grandes resultados. O que a senhora tem a dizer para essa pessoa que nos assiste agora, que vê hoje a senhora um espírito forte, um espírito ousado, uma mulher determinada, uma mulher que aprendeu dentro do Ministério Mudança de Vida a não aceitar problemas? Qual a orientação que a senhora deixa para essa pessoa? Então, a orientação é essa, que venham conhecer, assistam pela televisão, pelos nossos canais, assistam pelo rádio, venham aqui até a igreja Celso Garcia, 777 no Brás, a Bispa Cléo Rossafa, o espírito dela é um espírito muito alto, ela ensina a gente no dia a dia a palavra de Deus, não tem como não dar certo. É obediência, trabalhar na obra, vir, enfim, vai ter os resultados. Pode ter certeza que vai ter os resultados. Hoje a senhora vive feliz, abençoada e realizada. O que o Ministério Mudança de Vida representa para a senhora? O Ministério Mudança de Vida, para mim, hoje em dia é tudo, né? Mudou a minha vida, ele é meu norte, é tudo, enfim, é tudo. Não consegue viver sem? Não consigo viver sem, assim, mesmo quando eu não estou aqui, eu sinto falta. Aí eu vou para a internet, eu ouço a palavra, eu leio a Bíblia, eu fico assim, eu fico perambulando na palavra do Senhor, daqui do Ministério de Vida, através da internet e os meios de comunicação. Feliz? Felicíssima. 2013 já é o melhor ano da vida da senhora? Já é o ano, todos os anos eu estou falando que eu estou aqui, todos os anos é o excelente ano da minha vida, que eu aprendi a lidar com todas as coisas que Deus deu na minha mão com excelência, excelência pura. A senhora vive pesca maravilhosa. A pesca maravilhosa de 2013. Mergulhei em águas muito profundas. Feliz? Felicíssima. Dona Priscila, qual tem sido as conquistas da senhora a partir do momento que a senhora chegou dentro do Ministério Mudança de Vida? As conquistas foram várias. Eu cheguei, eu não tinha meu carro, eu apenas era uma estagiária na minha profissão, numa devida profissão que eu estou fazendo faculdade. E a partir do momento que eu comecei a pegar mais firme, Deus me deu um carro. Eu tive uma melhora de emprego, porque eu tive uma carteira assinada, não só uma estagiária. Hoje eu tenho um emprego bem melhor, bem mais abençoado. Meu casamento estava totalmente destruído. Eu e meu marido, nós separamos, ficamos 1 ano e 3 meses separados. E agora, Deus restituiu para a honra e glória do nome do Senhor. Ele fez já muita coisa, tanto no meu casamento, que eu e meu marido, nós voltamos, minha vida financeira também. Eu tive uma melhora de emprego, um carro. Tudo coisas que eu não tinha, eu fui conquistando com a minha vida com Deus. Não podemos esquecer que o marido da senhora já estava no mundo, né? Mas a senhora se internou dentro da igreja, jejuns.
como nós realizamos no Ministério Mudança de Vida, a senhora ficava o domingo inteiro na igreja, clamando a Deus, buscando com a fotografia dele nas mãos, e a senhora acredita que a volta dele é fruto desta fé que a senhora aprendeu dentro do Ministério Mudança de Vida? Com certeza, a volta dele foi devido aos meus jejum, oração, jejum com a igreja, fora da igreja, porque eu aprendi que também não é só quando a igreja abre jejum que eu devo abrir, mas sim também os meus propósitos que eu tenho, abrir jejuns fora, que a igreja não abria, eu abria e persistindo, orando, jejuando, e assim foi acontecendo na minha vida as coisas, as vitórias. Hoje tudo restaurado. Tudo, até minha vida espiritual é outra. Hoje eu tenho assim uma intimidade, eu posso falar que hoje eu tenho uma intimidade com Deus, que eu sinto Deus falando comigo, muitas das vezes, que antes eu não tinha. E é só fruto de oração e jejum mesmo. O que o Ministério Mudança de Vida representa para a senhora hoje? Uma mudança de vida, uma vida de vitórias tremenda. O que a senhora tem para falar para essa mulher que nos assiste e de repente a vida dela está como a da senhora, quando chegou no Ministério Mudança de Vida, casamento destruído, vida profissional destruído, o espiritual destruído. O que a senhora tem para falar para essa pessoa hoje? Persistir, buscar em Deus, que não adianta bater em outras portas, não adianta, que ninguém vai restaurar e ninguém vai fazer se não for Deus. É se entregar, fazer tudo que Deus pede, que acontece. Feliz? Muito feliz. Realizada? Muito realizada. Deus abençoe. Amém. Atenção, São José do Rio Preto, Bauru e região. Olá, minha gente. Eu quero convidar vocês a estarem comigo em Bauru, dia 9, na Rua Duque de Caxias, 954, em frente à Telefônica. Nós vamos realizar um trabalho poderoso, eu creio nisso, e eu creio que Deus vai te abençoar muito. E vou estar dia 11, sexta-feira, em São José do Rio Preto, na Avenida Badibacite, 4865, na Vila Imperial. Olha, trabalhos como esse, Deus opera grandemente. E eu quero convidar você a pegar sua família e estar conosco. Em Bauru, dia 9, na quarta-feira, e em São José do Rio Preto, na sexta-feira, dia 11. Em nome de Jesus. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida, Senhor, que talvez tenha se envolvido tanto com problemas, com impossibilidades, e aí fica jururu, acabada, cabisbaixa, se sentindo derrotada, só enxerga impossibilidades, não tem saída, não tem jeito, isso e aquilo, e o Senhor está dizendo, pare com isso, olhe e veja como você quer. Manifesta a fé, creia, traga à existência o que não existe. Profetiza o que você quer, profetiza sobre esse vale de ossos secos. Traga à existência, imagina como imaginou na sua alma, assim é. Eu vou satisfazer o desejo do seu coração. Manifesta a tua fé, insiste, crendo. Resista, crendo. E eu vou fazer conforme você sonha. Eu tenho certeza que o Senhor está dizendo isso para ela. Eu vou fazer infinitamente mais além do que você tem pedido ou pensado. Manifesta a fé. Senhor, cobre ela com teu sangue. Que a incredulidade, a cegueira saiam. Que ela seja livre e que ela se levante com muita força e comece a enxergar agora com os olhos da fé tudo que ela quer. Abençoa lares, famílias, todos que nos pedem orações. Por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. Água, azeite, documentos, peças de roupas, fotografias e alimentos. E determino vitória sobre a vida de cada pessoa que ora comigo. Sobre tudo que foi colocado para receber oração. Eu determino mudanças, milagres. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. Que possam, meu Deus, desfrutar das suas promessas e honra e viver o melhor desta terra. Desperta mais semeadores, porque quem planta, colhe.
pessoas que têm sido alimentadas e abençoadas por esse programa, que se tornem semeadoras dele, porque essa atitude de fé realmente leva a vencer. Pai, onde esse programa estiver chegando, que entendimento, força, poder de reação estejam chegando também. Que essa pessoa receba agora a força, meu Pai, para agir, para reagir diante de tudo que está diante dela, as impossibilidades. Que ela creia no Deus do impossível. O Senhor é o Deus do impossível, o Senhor não falha. O Senhor realiza sonhos, desejos, projetos. O Senhor muda, o Senhor vira o cativeiro. O Senhor transforma. Há situações que parecem não ter jeito, como o próprio Jó teve no momento da vida dele que parecia que não tinha saída, mas o Senhor virou o cativeiro dele. O Senhor mudou e restituiu ele em dobro. O final de Jó foi muito melhor do que o seu início. Por um momento parecia que não tinha mais saída, tinha acabado a vida dele. Mas o Senhor mudou, porque ele continuou crendo, como ele mesmo disse, eu sei que o meu Redentor vive. E por ele ter se permanecido firme nessa fé, o Senhor pôde mudar a história de vida dele. Então que essa pessoa tome essa decisão de resistir firme, porque o Senhor é um Deus que não falha e honra a fé de todo aquele que te busca. Meu Deus, que ela fique firme, que ela creia, que ela olhe e veja do jeito que ela quer. E as coisas vão acontecer. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 3296-9449. Celso Garcia 777 no Brás. É onde eu fico e onde vou estar domingo às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E teremos batismo. Pegue a sua família e venha para o templo. Em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. Deus vai te abençoar. Se você parou, volta. Se está procrastinando, adiando essa vinda, não adie mais. A saída é Jesus. Ele vai te abençoar. Conte conosco. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Atenção, São José do Rio Preto, Bauru e região. Reuniões com a Bispa Cléo Ribeiro Roçafra. Dia 9 de outubro, às 19h30, no Templo do Ministério Mudança de Vida de Bauru, Avenida Duque de Caxias, 954, Centro. E dia 11 de outubro, às 19h30, no Templo do Ministério Mudança de Vida de São José do Rio Preto, Avenida Badibacite 4865, Vila Imperial. Deus vai abençoar a sua vida. Projeto Semeadores. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida, através da Palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor.